Para a gente entrar nesse assunto de gestão estratégica de pessoas no setor público, é interessante que a gente faça uma contextualização de como se dá a nossa gestão pública contemporânea. A gente sabe que com o nosso processo de fortalecimento democrático e essa ampliação do acesso a informações, ela fez com que o cidadão se tornasse mais consciente dos seus direitos. Ele pôde analisar e observar o funcionamento do setor público e também a se engajar politicamente. Isso fez com que aparecesse uma sociedade que exige do poder público uma atuação cada vez mais voltada para um alcance de resultados. Isso faz com que conceitos não só como a eficiência, mas também a eficácia e a efetividade ganhem importância nesse cenário. Ou seja, não é só mais importante a relação de custo-benefício, é levado em conta também se os resultados almejados estão sendo alcançados e se eles atendem necessidades legítimas. A qualidade e a adequação dos serviços às necessidades dos usuários são hoje aspectos críticos para o bom desempenho de qualquer órgão ou entidade da administração pública. Somado a isso, uma maior exigência da transparência, da ética, uma crescente da escassez dos recursos e essa necessidade de aproximação com o usuário, ela exige que as organizações elas tenham um aumento da flexibilidade e da capacidade de adaptação. E isso implica no uso de novas tecnologias, especialmente as de informações, e também de uma modernização da estrutura normativa, organizacional e pessoal. Bem, para a gente começar a falar sobre gestão de pessoas no setor público, nós precisamos entender como se desenvolveu, né, a gestão de pessoas, né? O que a gestão de pessoas é, como ela é abordada e como isso reflete no setor público, né, nas organizações do setor público. Bem, a gestão de pessoas, né, no início, né, das teorias da administração, a administração científica, os modelos administrativos de Taylor, de Ford, de Fayol, elas defendiam, né, na questão da mecanização do trabalho, né, da divisão do trabalho, na otimização do tempo, do custo. Só que a questão humana ela não era enfocada. Então, a partir depois dessas iniciativas, né, desses modelos de produção, houve-se o movimento das relações humanas, que era um movimento que buscava entender as relações humanas do trabalho. Então, o que influenciava, né, o desenvolvimento do seu trabalhador ali dentro daquela fábrica, dentro daquele contexto. E isso se deu início, né, dos estudos acerca das relações humanas, das condições humanas, a questão do lazer, da questão das pausas, o que era que afetava, eram os fatores psicológicos, era o ambiente físico que estava. E nisso se iniciou o debate acerca do trabalhador, né? Do olhar voltado um pouco mais para o trabalhador. Obviamente, no início não era uma coisa tão robusta quanto nós temos hoje. Um segundo boom, né, vamos dizer assim, um segundo intensificação das relações humanas, né, dos recursos humanos, das pessoas vistas das organizações, se deu depois da Segunda Guerra Mundial, onde teve o boom tecnológico e, consequentemente, a remodelação dos mercados. A remodelação da dinâmica de competição entre as empresas, a relação de trabalho mesmo, que foi ressignificado, né? E nisso, com essas mudanças pós-Segunda Guerra Mundial, com a era das informações, né? Não era mais apenas o olhar voltado para a otimização de processos, da mecanização, das linhas de produção. Agora se deu a importância de olhar para as pessoas, porque na nova configuração de mercado são as pessoas que geram valor para a organização, porque se popularizou tanto a forma de produção, de custos em todas as organizações, que agora o que se diferencia é você ter pessoas certas, capacitadas, competentes e habilitadas para fazer aquele serviço em determinada área. Ou seja, quem dá o maior ganho atualmente, né, nas organizações, nas gerências das organizações, é o seu colaborador. Isso na gestão privada, obviamente, que tem se desenvolvido e é mais fluido. Ou seja, a gestão de pessoas hoje olha de
uma forma mais completa. Ele busca abranger as necessidades do seu colaborador, ver o quanto ele está engajado, satisfeito, motivado, capacitado para fazer aquilo. Porque hoje se espera que o colaborador ele esteja no lugar certo e que ele saiba responder às dinâmicas, assimilar as informações que lhe é fornecida, né, pelo contexto, pelo ambiente, pela organização interna, quanto os fatores externos. Ou seja, hoje o que é valorizado nas organizações é o comportamento e a atitude do seu colaborador. E nisso surge a gestão por competência. É uma gestão que tem o famoso critério do chá, né, que o seu colaborador ele tem que ter as competências, as habilidades e as atitudes corretas, né, desejadas, não corretas, mas desejadas para aquele cargo. Ou seja, ele não basta ser somente qualificado, apto de conhecimento, mas sim que ele consiga resolver situações inesperadas ou problemas de acordo com o contexto, de acordo com a realidade imposta, de forma efetiva, que ele consiga, que ele não fique paralisado, então que o comportamento dele seja assim, um comportamento desejado, né? Que as atitudes dele sejam atitudes inovadoras, participativas, que abrace a causa. Ou seja, hoje o colaborador ele não é visto somente pela sua qualificação, mas sim pelo seu desenvolvimento dentro da organização. Dentro disso, a gestão de pessoas hoje ela traz, né, ela tem formas de medição de resultados, de avaliação de desempenho, de entender o que está acontecendo, né, trazer outras abordagens comportamentais para incentivar o seu colaborador a trabalhar mais, a se envolver mais na causa. Há correntes também da gestão de pessoas que busca o desenvolvimento da autoliderança por cada um dos seus servidores, que eles se sintam pertencentes, que eles entendam, né? E nisso surge a gestão de pessoas estratégicas, né? Que busca pegar a visão, os objetivos fim da organização e programar basicamente o seu corpo de colaboradores para que essa visão seja atingida de forma efetiva. Ou seja, a gestão de pessoas hoje é uma gestão muito necessária dentro das organizações. No setor privado ela tem sido muito valorizada, porque é por meio dos seus colaboradores, pelos conhecimentos já adquiridos por eles, pelos conhecimentos desenvolvidos por ele dentro da organização, que a organização consegue se desenvolver mais ainda, crescer e se destacar no mercado. Então hoje a gente pode, resumindo tudo que eu disse, né, a gestão de pessoas hoje ela é vista como uma gestão que pega o conhecimento adquirido pelo colaborador, coloca eles nos melhores lugares, né? Coloca no lugar que é específico e adequado para aquele colaborador e acompanha, mede, treina, desenvolve, capacita. E nisso é a gestão de pessoas hoje. E o interessante é que, embora essas transformações não sejam novidades na esfera privada, elas representam uma grande mudança nas públicas, não somente nas formas de estrutura e de funcionamento, mas ela traz uma ressignificação do sentido do que é público, tanto para os servidores quanto para a sociedade. E esse cenário onde as organizações públicas elas passam a repensar os seus objetivos e rever as suas estruturas e processos, almejando esse desempenho, ela configurar esses órgãos públicos para um modelo pautado de resultados, ela pressupõe que exista uma ruptura com algum dos padrões gerenciais vigentes que a gente tem hoje. Por exemplo, não se pode falar de uma mudança social sem trazer componentes da formação histórica. A nossa administração pública ela é um choque entre traços culturais como o patrimonialismo e o individualismo com uma burocracia profissional, com características como a impessoalidade e o mérito. E esse choque, ele resulta num ambiente complexo e totalmente desafiador para uma gestão de pessoas nessas organizações. E essa herança histórica forjou para a gente um estilo gerencial com traços autoritários, muitas vezes cercados por relações excessivamente formais e, paradoxalmente, carentes de padronização. E nesse contexto organizacional, assume um destaque de um arranjo mecanicista ao estilo taylorista, em que aqueles que realizam as atividades operacionais poucos são estimulados a pensarem em alternativas de gestão, mostrando para a gente que existe uma cisão entre o operacional e o intelectual.
E olhando para isso, é comum que apareçam disfunções, em que muitas vezes existe uma maior valorização do tempo de serviço do que a valorização das competências, e também existe uma proteção de cargos e de funções que são características de clientelismo, e, e o aparecimento de muitas dessas disfunções podem levar a gente do caminho contrário do que seria o ideal, que seria a busca por resultados. Isso porque não é enfatizado o desempenho e nem incentivado a busca de aprimoramento e a aquisição de novas competências para serem aplicadas na organização. Porém, desde o final da década de 90, vem sendo realizados decretos que vêm transformando o plano institucional, que buscam tratar desses temas de gestão por competência e da avaliação de desempenho. E essas transformações, elas têm promovido movimentos de mudanças em alguns traços característicos associados a essas organizações do setor público que precisam ser repensadas. Por exemplo, a Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, ela tem assumido um importantíssimo papel de pioneira, vanguardista nessa questão de fomentar a difusão e a reflexão de modelos de gestão que vão ser tratados mais para frente. Bem, a gestão pública e a gestão de pessoas no setor público, né? O Luan, ele já muito bem disse na questão da ressignificação, né, das pressões sociais que houve com o contexto na segunda da Constituição de 88, né, com a reivindicação por princípios, né, de transparência, de eficiência, efetividade, né, de assertividade dentro da máquina pública e das políticas públicas e, consequentemente, de todo o corpo técnico, né, envolvido no setor público. A partir disso, né, a gente traz um modelo, de certo modo, de trabalho para a organização pública. E dentro disso, infelizmente, não se houve um respaldo ao ponto da gestão pública, porque da gestão de pessoas, né, no setor público. Porque hoje o que nós conseguimos tirar, né, de saldo desses 30 anos de Constituição e de toda a história já acumulada entre as organizações é a questão que a convergência, né, a acentuação entre diferentes modelos de gestão entre as instituições resultou num problema muito complexo, porque ainda no setor público, nas organizações públicas, nós podemos achar traços patrimonialistas, a gente consegue achar traços clientelistas, nós conseguimos ver um excesso de burocracia pela disfunção dela, pelo desejo de ser implantado a questão da burocracia de Weber, né, da administração pautada nisso, na impessoalidade e ademais, para tentar suprir essas necessidades do patrimonialismo, mas isso ainda não conseguiu ser suprido, e consequentemente, né, com os movimentos de 88, da década de 90, o desejo de trazer essa mobilidade, essa dinamicidade que eu já comentei sobre o setor privado para o setor público. Só que o que resultou? Resulta em diversas abordagens, né, iniciativas que estão juntas, emaranhadas, em alguns lugares tem mais a predominância do modelo de administração mais voltada para dinamismo, para a questão de gestão de pessoas mesmo, para o treinamento, para a capacitação. Temos ainda muitos outros pontos que ainda está na questão patrimonialista, do clientelismo, do despreparo, de pessoas que estão colocadas ali por interesses, para benefício próprio, e ainda a gente tem o excesso no meio de tudo isso de processos burocráticos, de processos que são feitos sem o sentido, repetidas vezes, que não traz senso de pertencimento ao servidor e acarreta ainda mais na prejudicação, reflete ainda mais prejudicando o serviço ofertado para o cidadão. E essa junção, né, esse grande cenário, ele acaba desmotivando como um completo todo o corpo técnico, né? Hoje temos pesquisas já vistas nessa mesma disciplina de seminário do setor público, né? Na questão da teoria comportamental, de que os servidores, eles
em diversos países, não só no Brasil, eles já não se sentem mais motivados em fazer parte do setor público por não se identificar mais com a visão, com a ideia, com os objetivos, porque é inexistente em algumas organizações essa visão estratégica dentro do setor público hoje brasileiro. E nisso, temos, por exemplo, o que acarreta isso, né? Temos a questão da não avaliação de desempenho, né, de um indicador efetivo que avalie o desempenho de cada servidor, da questão da estabilidade, né, não que seja totalmente ruim a estabilidade, né, ela é uma garantia que o serviço público garante ao seu servidor, porém, sem o acompanhamento, sem algumas exigências, né, critérios, por exemplo, se você não cumprir, né, começar a descumprir, não começar a desenvolver o seu trabalho da forma como era esperado, não dá pra gente conseguir manter. Esse é um argumento para as pessoas que são contra, né, essa estabilidade. E junto a isso, a gente tem os setores de gestão de pessoas, né, de recursos humanos dentro do setor público que não fazem uma gestão de pessoas. Eles fazem simplesmente uma administração de pessoal. Como a autora que nós lemos no artigo sobre a relação dos municípios, né? Hoje a grande parte, né, não só nos municípios, mas nos estados e na esfera federal, os setores de gestão de pessoas, eles fazem a administração de pessoal. Eles não fazem a questão de gerir mesmo as pessoas, eles fazem a administração de pessoal, com folha de pagamento, questões burocráticas, repetitivas e que não busca efetivamente alocar as pessoas no lugar certo, capacitar, desenvolver, acompanhar o desenvolvimento das atividades e a entrega dos resultados. É esse ponto que a gestão de pessoas hoje no setor público enfrenta um desafio. E nisso tem que surgir, né, diversas abordagens, como o Luan destacou, né, sobre a questão dos decretos, né, depois de 1990, né, em 2000 e nos anos 2000, que tentam implantar essa questão da competência, mas ainda nós vemos que é uma questão muito, muito complexa, muito difícil, mas que é necessário sim se enfrentar, ainda mais agora, nós que estamos passando por uma crise, né? Se nós não tivermos pessoas qualificadas nos lugares certos, nós não tivermos o engajamento dos servidores públicos para que os nossos resultados, né, os nossos objetivos esperados das organizações públicas sejam alcançados, sem essas pessoas treinadas, capacitadas e aptas para gerir os nossos recursos, né, nós vamos cada vez mais ser prejudicados por essa falta dessa competência, como eu posso dizer. Então é basicamente esse cenário que nós temos hoje no contexto público, né? Nós temos iniciativas que buscam sim trazer uma nova dinamismo e tudo mais, mas ainda assim é uma questão que precisa ser mais debatida, precisa ser olhado de forma muito sensível, muito atenciosa para todo o contexto. Buscando trazer uma iniciativa da tentativa de incorporar a gestão por competências pelo setor público, temos o caso da Escola de Previdência Social, que dada essa especificidade e complexidade do sistema previdencial em si, fica difícil atender essas necessidades de uma educação continuada para os servidores e para os empregados por meio das escolas governamentais já existentes e desse molde de uma educação presencial. E com aqueles decretos comentados anteriormente que buscava trazer essas mudanças na gestão de pessoas, baseada numa gestão por competências e de uma aplicação de uma avaliação de desempenho, em 2006 foi identificada a necessidade de alinhar os esforços de desenvolvimento das pessoas com a intenção de trabalhar com foco nos direcionadores estratégicos, visando a redução de lucro, de custos, a diminuição de fraudes e a melhoria no atendimento ao cidadão. E principalmente, claro, a intenção de unificar a estratégia relacionada à educação de servidores e empregados do sistema. Então, decidiu-se criar essa Escola da Previdência Social, que seria uma estrutura que possibilitasse oferecer uma educação continuada para o sistema previdenciário, de modo a atingir o maior número de pessoas na modalidade de ensino à distância e que viesse também a ser articulada as capacitações presenciais realizadas pelas estruturas já existentes, né? E basicamente, então, seria
melhorar os resultados da Previdência Social por meio dessa formação continuada nas instituições. Porém, a gente sabe que a nossa administração pública hoje ela ainda apresenta problemas históricos que se mostram como uma barreira para a implementação de alguma mudança assim, em nível institucional. Porque ainda hoje existem setores que trabalham de formas diferentes. Falta essa padronização, que envolve muitas vezes fatores pessoais. E no caso da escola de Previdência Social, faltou a participação de todas as instâncias para o processo de decisão da implementação da escola, o que contribuiu para que houvesse uma fragilização da sua estrutura em termos de compreensão e comprometimento com uma finalidade institucional, mostrando que existe essa falta de alinhamento. E percebe que a ausência dessa integração e alinhamento, a falta de definição de políticas e planos de acompanhamentos impede que exista essa efetiva implementação de uma gestão por competência. Bem, e o que tudo isso, né, essa defesa da gestão pública, ter uma gestão de pessoas efetiva, né, as instituições, as organizações, né, o que tudo isso vai impactar, né, como fazer, né, quais são as saídas, quais são as soluções, né? Nós temos a questão da Escola Nacional de Administração Pública. O que a Escola Nacional, né, de Administração Pública tem feito? Ele tem despendido muito tempo em pesquisa, em abordagens de se pensar, né, em novas formas de se implantar e capacitar. Mas a Escola Nacional de Administração Pública é uma das iniciativas, né? Temos outras diversas que, no meio desse mar, dessa grande volume de problemas, de desafios, tenta, de certa maneira, colocar as mãos e tentar ajudar a encaminhar. O que acontece, né? Quando nós permitimos, né, ter esse debate, esse olhar mais estratégico? As organizações, de certo modo, elas vão conseguir se pautar mais nos valores estratégicos, ou seja, o que são valores estratégicos, né? Isso é o que se deve se perguntar a todos os momentos para as organizações públicas. O que é o seu objetivo estratégico de se realizar? E nisso, você colocar as pessoas capacitadas nessas organizações para que esses objetivos sejam alcançados. Então, não é somente uma reformulação da forma como nós acompanhamos o resultado das pessoas, o resultado de certo determinado departamento, mas sim é uma reformulação estratégica das organizações. É a instituição de metas, objetivos, o que tem de ser entregue, o que deve ser alcançado, o que deve ser resultado, né? O que deve ser acompanhado, o que o servidor tem que saber fazer, né? O quanto aquele servidor tem que saber que ele vai impactar no resultado final e que vai chegar ao fim para o cidadão, para o brasileiro que contribui, né? Então, a gestão de pessoas, ela busca capacitar essas pessoas, esse meio, né, para que o nosso fim, né, o resultado das organizações seja alcançável, seja realizada a questão da efetividade, da transparência, da economicidade, que é tanto defendida, né, na Constituição de 88, que nos traz esses princípios, né, de conduta da administração pública, da administração pública direta e indireta, né, que nós temos. Então, nesse sentido que a gestão de pessoas entra, né, para colocar as pessoas certas nos lugares certos, manter um banco de talentos, ter uma questão de mobilidade, abrir um aspecto de inovação interna do setor público, para que essa inovação seja resultado da interação dos próprios colaboradores, dos servidores que estão colocando a mão na massa e que eles saibam formas de se manipular esses processos para que sejam otimizados. Hoje o setor público ele é uma organização, né, as organizações públicas, a máquina pública brasileira, ela é muito aversa a mudanças, já por medo, né, porque diversas iniciativas, pessoas, né, desejaram mudar, mas se não há uma mobilização de forma ordenada, coordenada, muito bem estruturada e sistêmica,
as iniciativas elas se perdem e ocorrem como a gente vê hoje, né? Um mar emaranhado, né? de iniciativas, de produtos dessas iniciativas, de culturas diferentes das organizações, que se dá por causa que o setor público ele atua em diversos setores, então tem que ter uma sensibilidade para cada ramo de atuação. Então, dessa maneira, né, a gente deve olhar a gestão de pessoas não como um pequeno problema ou um pequeno aspecto, mas sim como um propulsor para que os nossos resultados das organizações sejam melhorados, para que a eficiência do setor seja melhorado, alavancado, a confiança por parte dos servidores seja aumentada, dos próprios cidadãos que vão receber esses serviços. Então, a gestão de pessoas, ela tem um fator tão aglutinador de resultado que se deve ter muito cuidado na questão da implementação dessas políticas, né? A reforma administrativa que estava tendo uma movimentação, ao meu ver, né, olhando essa questão, ela não deve se pautar, talvez, em bandeiras que possivelmente e provavelmente surgirão em questão de somente cortar a estabilidade ou a questão de salários. Não, a reforma administrativa que possivelmente vai ser articulada no futuro, ela deve olhar muito bem a questão do servidor. Porque se nós queremos resultados, nós temos que ter os servidores adequados, não só na esfera federal, não só na esfera estadual, mas sim também nos municípios. A gente sabe que os grandes talentos do setor público, muitas vezes, estão no setor federal, né? Na esfera federal, por ter um maior dinamismo, às vezes, ou na esfera estadual, e nos municípios, naqueles que têm mais aporte de recursos. Nos municípios pequenos, a gente sabe que há uma precarização do trabalho público, né? Uma questão de falta de preparo, não por falta de alocação interna, mas porque a própria mão de obra nesses lugares, né, para trabalho no setor público não é qualificada, não tem acesso a qualificações. Então, a gente tem que começar a pensar numa forma de conseguir capacitar esse grande corpo, né, essa grande massa de pessoas que trabalham no setor público, a gente conseguir estruturar um sistema de acompanhamento, de gestão mesmo, para a gente saber o que está sendo feito, o que está sendo realizado, o que está sendo entregado, e ao mesmo tempo a gente conseguir alocar e permitir um ambiente de interações e colaborações internas do setor. É basicamente todos esses resultados, né, todas essas iniciativas, essas ações convergindo ao mesmo tempo. Eu sei que é uma coisa gigantesca para mais de 5 mil municípios que a gente tem no Brasil todo, né? Com mais de 220 milhões de habitantes para a gente conseguir fornecer esses serviços, mas infelizmente, se a gente não conseguir ter o controle das pessoas que estão trabalhando para o setor público, os nossos resultados não vão ser melhores. Eles podem até piorar. Ainda mais num momento de crise, onde a confiança se desfaz, num cenário de crise política ainda, além da econômica, que se reverbera para a questão social. Então a gente tem que ter um cuidado muito próximo dessas relações entre os servidores, com a sociedade, da agenda política com a agenda administrativa do contexto brasileiro. Ela deve ser muito bem analisada e ter uma criticidade na hora de se planejar essas ações.